Olá, meus irmãos, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo por aqui em mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo. Fique conosco, porque o tema de hoje será um tema muito interessante. Desde já eu peço a você para curtir, compartilhar e dar o seu like aí no YouTube e inscrever-se também nos nossos canais, para que mais e mais pessoas possam ouvir a palavra do Senhor. Vamos à devocional de hoje então? O tema será o seguinte: desviando das lanças. Vamos lá, o texto bíblico, 1 Samuel, capítulo 18, verso 10 ao verso 11. Diz assim a palavra: No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul e ele entrou em transe em sua casa, enquanto Davi tocava harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e a atirou, dizendo: Encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se duas vezes. Irmãos e irmãs, o capítulo 18 do livro de 1 Samuel tem muitas lições para a nossa vida. Aliás, é a vida de Davi que tem muito a nos ensinar. Davi era apenas um rapaz nessa época, que enfrentou ursos, leões e até mesmo um gigante, tendo vitórias tremendas diante da presença de Deus, pois ele era ousado, corajoso e muito temente ao Senhor. Ele confiava em Deus de uma maneira surreal. Sua comunhão com o Senhor era invejável. Ele era um rapaz que agradava o coração de Deus com o quê? Com a sua fé, com a sua coragem, com a sua simplicidade e humildade e, acima de tudo, com o seu louvor ao Senhor. Ele tocava sua harpa e cantava as maravilhas do Senhor em sua vida. Isso foi de tão grande relevância que Deus o escolheu para ser rei em Israel. Mas ainda era muito cedo para Davi assumir o trono. Haveria de acontecer um processo, e no processo é que nós somos provados. Nos processos é que realmente se manifesta a nossa personalidade. É no meio do processo que temos a oportunidade de amadurecermos e percebermos o quanto Deus quer nos tornar maduros. Não é porque tivemos uma vitória que vamos vencer em tudo. Não é porque uma coisa deu certo que tudo agora vai dar certo. Há momentos difíceis, há momentos de lutas e de muitos aprendizados. O mais importante é saber que em tudo Deus está no controle e que no final tudo correrá bem e o Senhor derramará sobre nós o seu bendito propósito. Por Davi ter tido todas essas vitórias e louvar tão bem, o rei Saul acabou levando-o para sua casa, para ele o ajudar quando era atormentado por espíritos malignos. Nesses momentos, Davi tocava sua harpa e com certeza cantava louvores ao Senhor. Mas um dia, esse rei louco ficou possesso e cheio de inveja por umas mulheres exaltarem mais a Davi do que a ele, e teve um acesso de loucura. Pegou uma lança e atentou contra a vida de Davi por duas vezes, tentando cravá-lo na parede. Misericórdia! Mas nos diz a palavra que Davi se desviou dessas investidas malignas. Veja, o Davi que enfrentou ursos e leões, o Davi que era já o ungido do Senhor e que chegou a vencer aquele gigante que afrontava o exército de Israel. Agora, Davi estava fugindo. Por que será que Davi não enfrentou a Saul conforme fez com todas aquelas outras feras? A questão era que aquele era outro tipo de problema. Um problema que Davi não poderia resolver na força do seu braço. Ele teria que resolver na força da sua alma, com inteligência, com estratégia e, acima de tudo, com sabedoria. Deus não nos dá apenas força e estratégias. Deus nos dá o mais importante, que é a sabedoria, ou seja, saber quando e como usar as forças que ele mesmo nos dá. Saul era um ungido do Senhor e só Deus poderia derrubá-lo. Davi não se meteu nessa causa e desviou-se dele. Fugiu daquele louco que, na verdade, queria fazer Davi perder a sua bênção. E é muito interessante, irmãos, refletirmos que Davi estava fazendo bem ali, fazendo a obra do Senhor, louvando, cantando ao Senhor, libertando o povo da opressão
e mesmo assim o inimigo levantou-se contra ele, usando uma pessoa a quem ele estava ajudando. Misericórdia, a vida tem dessas coisas, né, irmãos? Podemos aprender que há momentos difíceis em nossas vidas, e nesses momentos, em muitos casos, temos que nos desviar das lanças que atiram contra nós. Muitas vezes são setas malignas, cheias de veneno, outras vezes são atitudes e palavras de pessoas que amamos e que já ajudamos, e que têm o intuito de nos destruir, de destruir nosso ministério, nosso chamado de Deus, a nossa missão e o nosso propósito de vida. Não podemos e nem devemos cair nessas armadilhas de querer revidar ou deixar o doente nos adoecer. Nós temos que buscar forças e capacidade em nosso espírito para nos desviarmos dessas setas e lanças malignas. Deus vai nos ajudar. É claro que essas coisas nos ferem, nos machucam, mas o nosso Deus tem bálsamo que pode nos curar, que pode nos tratar e nos fazer mais maduros e mais cascudos para aguentarmos muitas outras decepções que virão sobre as nossas vidas. Então, podemos aprender que existem problemas que não podemos e nem devemos bater de frente com eles, mas devemos nos desviar deles e buscarmos aconchego e segurança na presença do Senhor, nosso Deus. Ele vai nos confortar e nos ajudar a derrubarmos esses gigantes sem nem mesmo usarmos pedras ou qualquer outro tipo de armas, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar por isso, para que a gente aprenda a ter sabedoria e desviarmos de muitos problemas que nós não conseguimos resolver e que somente o Senhor Deus poderá resolver para nós, tá bom? Fique conosco, porque vamos orar colocando diante de Deus as nossas causas também. Nosso Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa palavra nesta manhã, que, ó Deus, nos fala a respeito de quando Davi se desviou das lanças que Saul jogava contra ele, tentando matá-lo. Ah, meu Pai, são muitas vezes essas coisas que acontecem conosco, mesmo fazendo as coisas certas, mesmo tendo força, tendo coragem, tendo ousadia. Às vezes tem problemas, Pai, que nós temos que fugir deles, por amor e respeito ao Senhor, para não quebrarmos princípios. São problemas que não estão ao nosso alcance para resolver. Somente o Senhor pode fazer um milagre e derrubar esses gigantes que enfrentamos, que já tentamos derrubar, que já tentamos resolver e não conseguimos. É o sinal que o Senhor vai nos adestrar, que o Senhor vai nos capacitar de uma outra maneira, com sabedoria, para enfrentarmos os problemas, as decepções e as setas que nos são atiradas, Pai. Muitas vezes, até por quem nós amamos e por quem nós estamos servindo. Mas nós glorificamos o Senhor, porque em tudo o Senhor nos dá conforto e sabedoria para, ó Deus, dirigir as nossas vidas, as nossas atitudes e ações. Paizinho querido, em nome de Jesus nós oramos, pedindo ao Senhor essa sabedoria, essa maestria em lidar com as lutas e dificuldades da vida. Meu Pai, na autoridade do nome de Jesus, queremos entrar naquele momento, Pai, de fé e de oração que fazemos todos os dias aqui pelas manhãs, meu Pai, pelas redes sociais. Peço ao Senhor pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã que tem enfrentado problemas muito difíceis, gigantes muito maiores do que aqueles que ele já enfrentou e venceu. Gigantes que às vezes, Pai, nós temos até que fugir deles, porque senão eles vão nos matar de tanta fúria, ira e ódio que o inimigo nutre com relação à nossa pessoa. Mas nós estamos escondidos no Senhor. Nós estamos na nossa fortaleza, que é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Senhor vai nos ajudar. Por favor, meu Deus, peleje por nós, lute por nós, destrua os gigantes, envergonha os malignos, joga por terra todo e qualquer mal que venha contra nós, a nossa casa, a nossa família, os nossos sonhos e os nossos ministérios. Abençoe os filhos, os pais, a esposa, o esposo, meu Deus, que haja paz
dentro dessa família, meu Pai, tudo aquilo que está roubando a paz, todo ladrão de alegria, todo ladrão da paz, todo ladrão das finanças, seja repreendido na vida dessa família e na vida dessa pessoa. Ó Deus, o Senhor tem planos e maravilhas para a vida de todos aqueles que te buscam. E por isso, nessa manhã, apresentamos diante do Senhor as nossas causas. Ah, Deus, aquilo que tem nos feito chorar, aquilo que tem nos feito, Senhor, ficarmos pensativos, ó Deus, em como vamos resolver tudo isso. Entregamos em tuas mãos, seja com aqueles que estão enfermos, trazendo cura, libertação, trazendo, ó Deus, força para passar por esse deserto tão difícil que essa pessoa está passando. Em nome de Jesus nós oramos, pedindo ao Senhor um bom dia, pedindo ao Senhor que esse dia seja um dia muito abençoado, um dia que nós venhamos a sentir a sua presença conosco, ainda que estejamos fugindo das setas e das lanças que o inimigo tenta nos atacar e nos atingir, nós confiaremos no Senhor e teremos a segurança em Ti. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos e amados, Deus abençoe você. Muito obrigado por estar conosco. Você é sempre bem-vindo aqui nas nossas devocionais e na nossa corrente de fé e oração que fazemos todos os dias. Como sempre te peço, não esqueça de compartilhar com seus amigos, irmãos e familiares, tá bom? Deus te abençoe, tenha um bom dia, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida e sobre a sua família e que Deus assim te abençoe.